Oi gente, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Giz e hoje eu vou ensinar para vocês sobre números negativos. Se você tem dúvida e quer arrasar nas suas provas, então vem comigo! Oi gente, então hoje nós vamos estudar os números negativos. Antes de começar a estudar os números negativos, aproveita e se inscreva aí no meu canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ah, e não se esqueça de deixar um joinha aí para mim, tá bom? Então vamos lá. Sobre os números negativos, o que eu preciso me lembrar antes de começar esse estudo? Eu preciso me lembrar lá dos conjuntos numéricos, que eu vou deixar aqui o vídeo para vocês e vocês poderão assistir, tá? Então, antes de falar dos números negativos, vamos falar do conjunto dos números naturais. Você se lembra quais eram os números naturais e para que eles serviam? Os números naturais, eles serviam para contagem, para contar a quantidade de pessoas, quantos carros eu tenho na rua, quantas bolas tem dentro da quadra e para inúmeras coisas que eu possa contar, certo? Então, existe um símbolo para representar os números naturais. E você se lembra qual era? Então, olha aqui. O símbolo é essa letra N. Então, essa letra representa o conjunto dos números naturais. E esses números são 0, 1, 2, 3, 4. E lembrando que esse conjunto ele é infinito. Se você vê por aí também uma anotação assim, essa letra N com esse asterisco. Você sabe o que significa? Significa que esse conjunto está excluindo o zero. Isso mesmo, ele tira o zero desse conjunto. Então ficaria 1, 2, 3, 4 e também essa representação para indicar que vai para o infinito. Muito bem. Aí nós podemos associar ao conjunto agora a parte dos números inteiros. Você se lembra o que são os números inteiros que nós também estudamos? Os números inteiros eles são representados pelo símbolo Z, que vem lá de número em alemão, que é Zahl, por isso essa letra Z. E aí, os números inteiros, quem são esses números inteiros? São todos os números, olha aqui, olha bem, você se lembra disso aqui? Que conjunto era esse daqui mesmo? Esse daqui era o conjunto dos números naturais, certo? Então agora, quando eu me refiro ao conjunto dos números inteiros, eu vou ter todos os números que são naturais, que aqui nós temos os números positivos, eu tenho o zero, que é considerado nulo, e agora eu acrescento nesse conjunto os números que são negativos. Então, quando eu me referir agora ao conjunto dos números inteiros, você deve lembrar que faz parte dele todos os números naturais, o zero e os negativos agora. Então, aprendemos agora uma parte nova, os negativos. Aí, se você também ver por aí esse símbolo com esse asterisco aqui, significa que são todos os números inteiros, ó, a parte negativa e a parte positiva. E tá excluído o zero daqui também, porque tem esse asterisco, certo? E como que fica a representação na reta numérica? Você sabe? A representação na reta numérica, então ela fica assim. A reta numérica, você tá vendo que tem uma flechinha aqui, uma flechinha não, uma setinha, né? Que tá indicando para os dois sentidos. Por quê? Porque os números, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, eles são infinitos. Então veja bem, aqui eu tenho, então, o zero, que é a nossa origem de tudo, tá? À direita do zero, eu tenho os números que são positivos. E à esquerda do zero, eu tenho os números que são negativos. Então, o foco da nossa aula de hoje vai ser sobre os números negativos. Mas nós não vamos deixar de lado os naturais. Nós trabalharemos com todos, porque agora o conjunto dos números inteiros envolve todos. Mas eu vou ensinar para vocês agora as operações, certo? Então vamos lá! Bom, então antes de nós começarmos as operações, como eu havia dito, vamos lembrar alguns conceitos. Você se lembra o que é antecessor e o que é sucessor? Fácil, né? Antecessor é aquele número que vem
antes do número. O sucessor é aquele que vem depois, ok? Muito bem. Então fala pra mim aí, qual é o sucessor do 2? O sucessor do 2 é o 3, porque é o número que vem após o 2. Quem é o sucessor do 4? O sucessor do 4 é o 5, porque ele está após o 5. Quem é o antecessor do 1? O antecessor do 1, ó, o 1 tá aqui. O que vem antes do 1 no conjunto aqui dos números inteiros que nós estamos falando, né? Porque eu desenhei a reta numérica. O antecessor do 1 é o 0, tá? Então é fácil, antecessor e sucessor. É fácil quando eu me refiro à parte aqui do 0, que é o nulo, e a parte positiva. Aí é tranquilo de fazer. Mas aí, muitos alunos confundem quando é na parte negativa, tá? Então fala pra mim, quem é o antecessor do menos 4? Garanto que você já pensou que é o menos 3. E não é. O antecessor do menos 4, ó, quem tá antes do menos 4 é o menos 5. Porque veja, quanto mais longe o número está do 0, menor ele é nesse lado negativo, né? Quanto mais longe do 0, menor ele é. Então veja que está crescendo, ó, menos 5, menos 4, porque está se aproximando do 0. Então quanto mais se aproxima do 0, maior ele é. Não se esqueça disso, tá bom? Então o antecessor do menos 4 é o menos 5. E o sucessor do menos 4, quem é? O sucessor do menos 4 é o menos 3. Então, gente, no lado negativo você tem que prestar muita atenção, tá? Porque muita gente confunde. Então vamos fazer mais um. Quem é o sucessor do 1? Negativo. Do menos 1. O sucessor dele é quem vem depois. Quem vem depois dele é o 0. Então o 0 é o sucessor. E quem é o antecessor do menos 1? O antecessor é quem está antes, que seria o menos 2. Tudo bem, então? Só para você lembrar e não errar isso aí mais, hein? Sucessor e antecessor. Agora vamos continuar com os outros conceitos de números negativos. Vamos lá? Então, gente, você deve estar aí perguntando, mas Giz, para que eu uso o número negativo no meu contexto diário? Você sabe? Ó, os números negativos, se você parar para pensar, eles podem ser encontrados nos elevadores, porque tem lá nos elevadores, se você observar, nós temos o 0, que representa o térreo, né? Daí nós temos os andares acima do térreo, que seria o primeiro andar, segundo andar. E também nós temos os andares abaixo do térreo. Alguns elevadores representam por primeiro subsolo, segundo subsolo, mas alguns elevadores representam por menos 1, por menos 2, que quer dizer que está abaixo do térreo. Também nós podemos encontrar números negativos, você já deve ter pensado aí, nos termômetros. Então eu tenho uma temperatura de 0 graus, certo? Acima nós temos as temperaturas positivas, que aqui no caso do Brasil nós temos sempre temperaturas acima de 0, né? E aí nós temos também ó, temperatura 1 grau, 2 graus, 3 graus. Assim como em outros países nós temos as temperaturas negativas, que nós falamos as temperaturas abaixo de 0. Menos 1 grau, menos 2 graus, menos 3 graus. Então também, ó, utilizando o conceito de número negativo. Você também pode encontrar no saldo de gols, no saldo bancário, que você aí deve ter um cofre, às vezes você pode ficar devendo para o seu colega, você pegou emprestado para o seu pai. Então no saldo também referente a dinheiro você pode dever. Então se é uma dívida, se você faz uma dívida, você deve o dinheiro para uma pessoa, essa dívida representa um número negativo, tá? Então nós temos inúmeras situações. Nós temos também, você já ouviu falar, se eu tiver, por exemplo, eu tenho uma montanha, aqui eu tenho o mar, bem bonitinho, né, gente, meus desenhos. O mar. O nível do mar, nós falamos que seria o 0, né, a nossa origem. Aí eu tenho acima do nível do mar. Então a minha cidade se localiza a tantos metros acima do nível do mar.
E nós temos também a profundidade, que está abaixo do nível do mar. Então aqui também eu relaciono a ideia de números negativos. Muito bem? Então agora vamos passar para a parte que fala de módulo ou valor absoluto. Então assim, se eu falar para vocês, gente, qual é o módulo do número 4? Cadê o 4? Tá aqui, ó. Qual é o módulo do número 4? Você aí deve pensar para responder na distância desse número 4 em relação à origem, porque o 0 é a nossa origem. Então, quantas unidades eu tenho de distância do 4 até essa origem? São 4, não são? Então, são 4 unidades. Então, eu falo que os módulos ou o valor absoluto do 4 é 4. Agora, se eu falar lá do lado negativo, qual é o módulo do menos 3? O que você vai pensar? Qual é a distância, né? Você vai pensar na distância, então, desse número até a sua origem. Então, qual é essa distância? 1, 2, 3 unidades. Então, o módulo do menos 3, eu falo que é 3 positivo, porque são 3 unidades de distância. Aí, na matemática, nós utilizamos, então, para falar desse módulo, nós utilizamos, então, essa notação. São 2 barras, assim, verticais. Então, como eu me referi, qual é, então, essas 2 barras verticais significam um módulo. Qual é o módulo de menos 3? Então, você sabe que é 3, porque nós temos 3 unidades de distância em relação à origem. Aqui eu falei, então, qual é o módulo do 4? O módulo do 4, olha aqui a barrinha vertical que eu faço para representar módulo. O módulo do 4, então, é 4 unidades, que é a distância dele até a origem. Então, quando eu explico para os alunos, para ficar de um jeito diferente, porque vai que o aluno lembra desse negócio de distância em relação à origem, eu falo assim, ó, o módulo, que é essas 2 barrinhas aqui na vertical, ele funciona como se fosse uma maquininha de transformar número em positivo. Então, assim, qualquer número positivo ou negativo que entrar nessa maquininha, ó, eles vão entrar nessa maquininha. Qualquer número que entra nessa maquininha do módulo, eles vão sair dessa maquininha como positivo. Sempre, seja ele positivo ou seja ele negativo. Ele entra aqui e sai positivo. Mas você conseguiu entender o porquê de verdade dele sair positivo, né? É porque eu me refiro sempre à distância de um número em relação à sua origem. E quando eu me refiro à distância, sempre é um número positivo, tá? Então só expliquei desse jeitinho aqui, porque às vezes você se confundiu um pouquinho aqui, mas aqui de um jeitinho diferente, às vezes você consegue entender melhor, né? Para ir acertar na sua prova, tá? Então agora nós vamos passar para o conceito de oposto ou simétrico. Vamos lá? Então agora nós passamos para o conceito de números opostos ou simétricos. Então, mais uma vez, vamos tomar por base a nossa reta numérica. Você lembra quando você estudou simetria? Simetria era quando você simetria axial, no caso, quando você sobrepunha uma asa de uma borboleta em cima da outra, né? O exemplo mais clássico de todos de simetria. Então, existia um eixo de simetria. Aqui na nossa reta numérica, você sabe onde é o nosso eixo de simetria? É o ponto da origem, que é o 0. Então, aqui nós temos o 0, que é a origem, que seria o nosso eixo de simetria aqui. Daí, à direita do 0, como vocês já viram agora há pouco, 1, 2, 3, 4. À esquerda, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ok? Então, imagina aqui, que se eu dobrasse, fosse um quadro de papel aqui, se eu dobrasse essa parte aqui em cima dessa parte aqui, não ia um número sobrepor o outro número? Então, por exemplo, o 4, se eu dobrasse, ele ficaria junto com o menos 4. O 3 ficaria com o menos 3. O menos 2 ficaria com o 2. E o menos 1 ficaria junto com o 1. Então, por isso que nós falamos que são opostos ou simétricos. Porque primeiro pensamento é da simetria. E aí, eu também posso falar para vocês da simetria
e também de ser opostos, porque esses números eles ocupam a mesma distância em relação à origem. Então olha aqui, se eu pegar o número 2, quem é o oposto ou simétrico do número 2? Ó, do outro lado, né? Porque eu vou olhar, imagina que eu dobrei a reta. Ele tá a 1, 2 unidades de distância da origem. Então, quem está também desse lado a 2 unidades de distância da origem? Ó? 1, 2 unidades de distância. Então, eu falo que o oposto, eu posso falar o oposto ou simétrico, tá? Então, o oposto de 2 é menos 2. Então, é o número que ocupa a mesma distância em relação à origem. Então, se eu falasse aqui, quem é o oposto ou simétrico de menos 3? O oposto ou simétrico de menos 3 é o mais 3, tá? Então, sempre em sentidos opostos à reta numérica. Então, olha aqui. Menos 3, então, que nós acabamos de falar aqui, é o oposto de 3 positivo, né? O 23 positivo é o oposto de menos 23. E menos 18 é o oposto de mais 18. Não sei se vocês conseguiram perceber aqui que quando eu falo em número positivo, eu não vou falar então que nem aqui o 18, eu não vou escrever que é mais 18. Porque quando ele não tem sinal nenhum do lado dele, quer dizer que é um número positivo. Aí agora, quando nós precisamos nos referir a um número negativo, aí eu preciso vir aqui e colocar o sinal de negativo. Porque se eu não coloco nada, né? Aí nós sabemos que seria um número positivo, tá? Então lembra bem, número negativo você precisa colocar o sinal de menos. Beleza, minha gente? Então agora nós vamos passar para as operações de adição e subtração de números negativos. Muito bem? Então vamos lá. Gente, então agora nós vamos passar para as operações com números inteiros. Números inteiros, você se lembra por quê? Porque envolve tanto os números positivos, o zero e os negativos, tá? Então assim, vamos agora fazer essa conta aqui comigo. 21 mais 36. O que significa 21 mais 36? A partir de agora, nós vamos começar a pensar assim. Quando o número for positivo, nós vamos imaginar que é dinheiro que nós temos no nosso bolso, é nosso dinheiro. Quando for um número negativo, nós vamos imaginar que é uma dívida que eu tenho lá na cantina da escola, lá numa loja ou lá para um amigo. Então pensa assim, positivo o dinheiro meu, negativo o dinheiro que eu devo. E aí eu preparei aqui para vocês, para ficar melhor para vocês entenderem, uns cartões. Olha, eu preparei então os cartões de duas cores, tá? Um cartão azul e um cartão vermelho. Você sabe o porquê que eu preparei o cartão dessas cores? Porque assim, o azul nós vamos representar pelo dinheiro que eu possuo, que o dinheiro que é meu. E o vermelho, porque nós sabemos que lá no saldo bancário nosso, né, quando a gente deve muito, fica em vermelho lá, né? Então eu vou representar a dívida no cartão vermelho. E aí vai ficar mais fácil para você entender fazendo essa brincadeira de cartão. Você pode até fazer aí com seus colegas essa brincadeira. Você pode escrever números nos cartões, tá? Como eu fiz aqui. Aí você vira os cartões e sorteia. Então se eu falar para você, gente, cartão azul 21, cartão vermelho 18, o que significa isso? Significa que esse aqui é meu dinheiro, é 21 que eu possuo. E esse daqui significa que é 18 que eu devo. E daí eu faço as contas e dou o resultado final, que seria o meu saldo, tá? Então você poderia fazer um jogo aí com seus colegas, desafia eles aí, tá bom? Então aqui na nossa aula agora, então como eu preparei? 21 mais 36. Se você fosse fazer pelo jogo dos cartões, o que você iria pensar? 21 é dinheiro meu, é cartão azul. Então seria 21 mais 36. O que você iria fazer aqui? Você iria, como os dois dinheiros são seus, você iria somar esses dois valores e obter um resultado. Então qual seria o resultado aqui? 21 mais 36 dá 57, tá? 57 positivo, tá? Porque é o dinheiro meu, tô me referindo a cartão azul. Até eu vou apagar esse 57 que eu fiz em vermelho.
Vou fazer na cor preta aqui mesmo, né? Para não misturar na sua cabeça aí, que vermelho era a dívida aqui. Então, aqui deu 57. Ok? Agora, vamos passar para a nossa segunda situação. Aqui eu tenho, então, ó, negativo 18, quer dizer, eu posso tanto falar assim, negativo 18 como menos 18. É mais comum todo mundo falar menos 18. Então, menos 18 e mais 21. O que significa esse menos 18? Significa um cartão vermelho. Então, vamos colocar aqui, ó, cartão vermelho 18, certo? E cartão azul, opa, azul tá aqui, né? Cartão azul 21. Olha aqui. Por que mesmo que o 21 é cartão azul, gente? Porque é dinheiro que eu possuo. Tá vendo que tá o sinal de mais aqui, ó? Mais 21, tá? Então, quanto que dá isso? Eu vou lá pagar o meu amigo, eu tenho uma dívida de 18 com o meu amigo, ou lá na cantina da escola, e eu tenho 21 reais para pagar. Então, eu vou lá, eu pago a minha dívida, e o que acontece? Eu fico com 3 reais. Só que o 3 reais é meu, porque o valor que eu tenho é maior do que o valor que eu devo. Então, eu ficaria aqui com um saldo de 3. Eu poderia tanto escrever 3 positivo, assim, esse 3, ou colocar o mais 3 na frente, como você preferir, tá bom? Terceira situação. Meu Deus, tem parênteses agora? Não, fica tranquilo. Esse parênteses está querendo dizer o quê, ó? Que eu estou adicionando, ó, adicionando. Eu estou adicionando o que aqui, gente? O que significa esse menos 18? Significa cartão vermelho. Vamos lá pegar o cartão vermelho. Ó, menos 18. Cartão vermelho, certo? Aí, adiciono uma dívida de 42. Eita, dessa vez nós fizemos conta, né? Temos duas dívidas agora, ó. Cartão vermelho 42. O que significa esses dois cartões vermelhos juntos? Significa que eu devo 18, tá? E eu devo 42. Eu devo duas coisas para duas pessoas ou para a mesma pessoa, né? Ou na cantina da escola. Então, quando eu tenho duas coisas que eu devo, que são duas dívidas, o que é que eu faço? Eu somo as duas dívidas. Somando 18, uma dívida de 18. Ó, uma dívida 18, tá vendo que tá menos 18. E aqui tá vendo que tá menos 42. Então, uma dívida de 18 com uma dívida de 42 vai dar 60. Não é 60? Beleza, posso escrever assim, acabou? Não, você errou. Por quê? Porque falta o sinal de negativo. Porque eu não estou me referindo a duas dívidas. Então, o que eu fiz? Eu juntei essas duas dívidas, né? E essas duas dívidas resultaram em 60. Então, por isso que eu tenho que colocar o sinalzinho de menos aqui, ó. Menos 60. Menos 60. Atenção, vou fazer até maior o sinal. Ok? Aí, agora passamos aqui para nossa última situação. 42 está negativo. Você já sabe o que significa estar negativo. Significa que eu vou pegar o cartão vermelho, ó. Pego o cartão vermelho 42. Porque é uma dívida. E eu quero somar com o valor que eu tenho, que é 36. Esse 36 é dinheiro meu. Então, eu vou pegar o cartão azul. Então, olha aqui. Eu devo 42 reais para minha tia e eu tenho 36 reais para pagar. Mas o dinheiro que eu tenho agora é suficiente para pagar a conta? Não, né? Então eu vou ter que ver qual é a diferença que falta. Então eu faço aqui a conta de subtração mesmo. 42 tira 36, que dá 6, né? Só que agora na hora de eu colocar a resposta, esse 6 vai ser um valor... Deixa eu colocar mais para baixo aqui, para colocar a resposta. Esse 6, agora a hora que eu fiz a junção dessa dívida com esse dinheiro que eu tenho, deu 6, né? Muito bem. Só que agora eu preciso analisar. Esse 6 é dinheiro meu ou é dinheiro que eu devo para minha tia? É dinheiro que eu devo, né, gente? Porque, ó, a dívida minha é maior do que o dinheiro que eu possuo. Então, por isso que ainda eu vou ficar devendo 6 reais para minha tia. E eu preciso pagar, né? Então, eu tenho que juntar dinheiro.
tá? Então, eu trouxe aqui pra vocês essa ideia, então, essas ideias dos cartões, gente, para que fique mais claro para vocês como que eu faço as operações com os números inteiros, quando envolve o positivo, o negativo, ou dois números negativos, como foi esse caso aqui, ou dois números positivos, tá bom? Então, só recapitulando aqui, vou apagar o resultado e vamos relembrar. Aqui eu tinha, então, R$ 21 e tinha 36. Então, eu fui lá, como era dois dinheiros que era meu, o que eu fiz mesmo? Eu somei e deu 57. E esse 57 era um valor positivo porque o dinheiro era meu, não devia para ninguém ali. Na segunda situação, o que aconteceu na segunda situação? Vamos colocar aqui o sinal de igual, né? Na segunda situação, eu devia 18, então era cartão vermelho, e eu tinha R$ 21 para pagar a conta. Fui lá e resolvi a operação. Eu devo 18 e tenho 21. De 18 para 21, a diferença é de 3 unidades, como nós vimos aquela hora. Só que aí eu analisei o quê? O 21, que era o dinheiro que eu tinha, era maior do que o dinheiro que eu devia. Portanto, esse dinheiro sobrou para mim, ele é positivo, é dinheiro meu. Como eu disse, você pode escrever tanto assim 3, com esse sinal de mais, ou somente 3 assim, que nós sabemos que é positivo, né? Aí na terceira situação, que foi, eu acho que para você aí a mais complicadinha. O que aconteceu aqui na terceira, então? Esse 18 estava simbolizando uma dívida e esse 42, olha o sinal, também era uma dívida. Então quer dizer que eu devia duas coisas, eu tinha que adicionar as duas dívidas. Então eu adicionei, ó, adicionando o 18, que é uma dívida, com o 42, que é uma dívida, deu 60, tá? Aí eu vou analisar, esse 60 é dinheiro meu ou é dinheiro que eu devo? Como eu tenho duas dívidas, não tem como o dinheiro ser meu, né? Então vai ser negativo. Eu devo 60. E aqui na última situação, que eu já representei bonitinho para vocês, eu devia 42 e eu tinha 36. Então eu fiz a diferença dos dois e deu 6. Aí, como o dinheiro que eu devia era maior do que aquele dinheiro que eu tinha, eu acabei ficando com dívida, menos 6. Certo, gente? Então faz esse jogo aí com os seus amigos, faz vários cartões vermelhos e azuis, coloque números e vira. Quero ver quem responde mais. Aí depois você deixa aqui nos comentários pra mim contando se esse jogo foi legal ou não e se você conseguiu vencer do seu amigo, tá bom? Aí vamos fazer mais exemplos agora disso aqui. Vamos lá! Então agora, gente, nós passamos para outros exemplos, só que agora, olha aqui o que vai acontecer. Nesse caso aqui, também tá tranquilo, né? Não tá muito difícil ainda, né? Menos 23, menos 15. O que você pensou aí já? Você teria um cartão vermelho com escrito 23 e você teria um cartão azul. Agora nós passamos então para outros exemplos. Veja aqui, ó, eu não tô com os cartões na mão agora, tá? Agora é você que vai fazer aí com o seu amigo para jogar. Então aqui, ó, tenho menos 23 e menos 15. O que significa aquilo ali, gente? Significa então dois cartões vermelhos, não é? Porque, ó, o 23, como ele tá negativo, ele seria um cartão vermelho, certo? E o 15, como também ele tá com negativo, seria outro cartão vermelho. Quando você tem dois cartões vermelhos, significa que você tem uma dívida. Uma não, duas dívidas. E você daí tem que somar essas duas dívidas. Então, somando uma dívida de 23 com uma dívida de 15, você vai ficar com 38. Só que esse 38 agora você precisa analisar. Ele é positivo ou negativo? É negativo, né, gente? Porque se é uma dívida e eu somei com outra dívida, é claro que eu vou ficar com uma dívida, certo? Esse é outro caso aqui. O que representa o 14? Olha bem, tem sinal aqui do lado dele? Não tem, né? Mas a gente sabe que quando não tem sinal nenhum é positivo. Então eu teria cartão azul, 14.
E esse 20, ó, menos 20. Então, quer dizer que aqui eu tenho cartão vermelho, 20. O que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho 14 reais, mas eu devo 20. Então, eu faço a diferença. 20 tira 14, dá 6, não é? Então, aqui esse resultado vai ficar como 6, certo? Porque a diferença de 14 para 20 é 6. Mas e aí? Que sinal que vai ser esse 6, positivo ou negativo? Ó, 14 é o dinheiro que eu tenho, 20 é o dinheiro que eu devo. Eu tenho de mais dinheiro ou devo mais dinheiro? Eu devo, não é? Eu devo 20. Então, a minha dívida é maior, então, portanto, eu fico com uma dívida ainda, certo? Tudo bem até aqui? Ok. Agora, olha esse caso aqui. Nós vimos ali nos exemplos anteriores que aqui, uma hora, tinha o sinal de positivo, que ainda nós escrevemos aqui, que eu ia adicionar, era uma dívida aqui naquela hora, eu ia adicionar duas dívidas, certo? Agora, nós não vamos trabalhar aqui com o positivo, e sim com o negativo. Mas e agora? O que eu vou pensar? Agora você vai pensar que você vai subtrair uma... O que significa esse menos 2? Significa dívida. Então, significa que você vai subtrair a dívida, você vai tirar a dívida. Então, faz de conta que seu amigo te deve R$2. Você tira a dívida dele. Quer dizer que você está tirando, o dinheiro está ficando para ele, que você está anulando a dívida dele. É dinheiro para ele. Um outro pensamento que você pode ter também nesse caso aqui é o seguinte, ó. Tá vendo esse menos aqui? Ó, vou escrever separado. Menos 2. Esse menos aqui também está fazendo a ideia de oposto. Então, olha aqui comigo. Qual é, que a gente já aprendeu, né? Qual é esse menos? Está falando de oposto. Qual é o oposto de menos 2? O oposto de menos 2 é mais 2. Não é? Lembra da reta numérica? Qual era o oposto que estava do outro lado da reta? Então, o oposto, porque esse sinal de menos aqui no começo está fazendo o papel de oposto. O oposto de menos 2 é o mais 2. Então, que operação que eu vou efetuar aqui? Aqui eu iria efetuar, então, a operação 11. Então, eu sei que o oposto de menos 2 é o mais 2. E aqui eu teria 2 cartões azuis, porque são duas coisas que eu tenho. Então, aqui daria 13, que seria 13 positivo, certo? Então, agora se lembre bem, quando aparecer um sinal de menos antes do parênteses e aqui dentro do parênteses outro sinal de menos, você deve pensar que eu estou me referindo ao oposto daquele número, certo? Porque poderia acontecer assim, se você tivesse menos mais 4. O que significa isso daqui, gente? Significa o oposto, porque esse menos faz o papel de oposto. O oposto de mais 4. Qual é o oposto de mais 4? É menos 4, tá? Por isso que aí você já deve ter aprendido, quando o professor fala menos e mais, o professor faz assim, não é? Ó, menos e mais, fala que é menos. Então aqui eu estou explicando para vocês o porquê que é menos. Porque eu estou me referindo ao oposto do número que está aqui. E olha aqui, hora que eu fiz o oposto do menos 2, o oposto do menos 2 foi mais 2. Então, o seu professor fala lá para você, então, menos com menos, mais, ó. Então, aqui eu estou explicando por que que dá positivo e por que que nesse caso dá negativo, tá? Me refiro ao oposto, ok? Nesse caso aqui, ó, tá vendo que eu tenho parênteses aqui e tenho parênteses aqui. Então, vamos trabalhar com a mesma ideia de oposto, ó. Então, aqui ficaria menos 42, que eu vou fazer uma reescrita aqui, tá bom? Ó, esse menos aqui tá fazendo o papel de oposto. Então, qual é o oposto de menos 7? Ah, você já deve ter pensado aí, né? O mais 7. Ou você já deve ter pensado, 2 sinais de menos um perto do outro, como é o oposto desse negativo? Ficaria positivo. E o oposto de menos 8? Qual é o oposto de menos 8? É mais 8. E agora, que situação que eu caí? Caí que eu tenho uma dívida de 42, ou seja, cartão vermelho, né? Aqui
cartão azul, porque eu tenho 7. E aqui, cartão azul. Então, o que eu faço nessa situação? Aqui eu posso somar os dois dinheiros que eu tenho, que são os dois positivos, que daria 15. Cartão azul, né, gente? Que é dinheiro meu. E eu tenho uma dívida de 42, ó. Então, aqui eu tenho uma dívida de 42. Então, como que eu faço para encontrar o resultado nessa situação? Eu tenho que fazer a diferença. De 15 para chegar no 42, vai faltar, ó, eu faço a diferença. 42 eu tiro 15, dá 7, dá 27, tá? Então, o que eu faço agora? Eu preciso analisar se a diferença desses dois números, do 15 até eu chegar no 42, esse 27 vai ser positivo ou negativo. Analisem. Eu tenho mais dinheiro ou devo mais dinheiro? Eu devo, não é? Então, se eu devo mais dinheiro, o menos 27 vai significar uma dívida. Então, a resposta aqui seria menos 27. Tudo bem? Mais um exemplo para a gente entender melhor. Ó, de novo, dois sinais de menos. O que está fazendo o papel aqui? É o oposto do menos 4. Quem é mesmo o oposto do menos 4? É o 4. Então, aqui fica menos 23, que eu vou só repetir ele, mais 4. O oposto do menos 4 é o mais 4. E agora, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho cartão vermelho, porque eu devo 23. E aqui eu tenho cartão azul. Então, eu tenho que fazer a diferença. Do 4 para o 23, são quantas unidades? São 19, né? Juntando aqui, dá 19. Agora eu vou analisar. Esse 19 é positivo ou é negativo? É negativo, porque o dinheiro que eu tenho, que eu devo, na verdade, a minha dívida é maior do que o dinheiro que eu tenho. Então, a resposta ficaria negativo. Certo? Agora eu vou passar para o último exemplo, quando nós nos referirmos à amplitude térmica. Vamos lá? Então, é possível também você ainda encontrar exercícios referentes a operações com números inteiros que envolvam a amplitude. Amplitude térmica. Você sabe o que é amplitude térmica? É isso aí que você está pensando. É a diferença entre as temperaturas de máxima e mínima em determinado período de tempo, tá? Então aqui vamos fazer um exercício para simbolizar isso. Faz de conta aqui então que nós temos numa determinada cidade, a temperatura máxima dessa cidade foi de 7 graus e a temperatura mínima foi de menos 4. Aí eu pergunto para você aí, qual é a amplitude térmica então, referente a essas temperaturas? O que eu devo pensar? Então, nós vamos fazer aqui para representar um termômetro. Então, vamos fazer o termômetro aqui, ó. Então, o que nós já vimos naquela hora? Que eu tenho o 0 graus, que representa, né, ali a origem. Daí eu tenho, então, 1 grau, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer até onde eu tenho aqui no meu... e considerem na hora que vocês forem fazer, as distâncias aqui sempre né, na mesma escala, tá? A gente está fazendo sem régua, então, né? Mas sempre na mesma escala, tá? E aí aqui para baixo eu tenho a temperatura de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ó. Então faz de conta que é meu termômetro aquilo ali. Então a temperatura máxima foi lá nos 7 graus. Então a temperatura máxima estava bem aqui. E a temperatura mínima estava bem aqui. Então agora para eu calcular então essa amplitude térmica, que é a diferença entre as temperaturas, o que eu devo fazer? Ver qual é a distância que tem da máxima até a mínima. Então você pode, um jeito de você fazer é contar quantas unidades tem de distância. Então olha aqui, ó, do 7 até o 0 são quantas unidades? São 7, certo? E aqui do 0 até o 4, negativo, são 4 unidades de distância. Então juntando os dois, 7 com 4 aqui vai dar 11. Então quer dizer que a amplitude térmica foi de 11 graus Celsius. Mas aí, para a gente representar essa situação que eu fiz para vocês, utilizando uma expressão aqui, ficaria assim então.
a temperatura de 7, porque quando eu trabalho com amplitude térmica, eu não faço a diferença. Então, ó, a temperatura de 7 menos, porque a de referência se refere à subtração, menos a temperatura de mínima, que foi menos 4. Aí o que a gente aprendeu agora há pouco? Que esse menos está se referindo ao oposto desse. O oposto de menos 4 é mais 4. Então aqui ficaria 7 mais 4, porque aqui eu me refiro à ideia do oposto, tá? Então 7 mais 4, que daria 11 graus Celsius a temperatura. Ok, minha gente? Então, aqui eu fiz vários exercícios com vocês envolvendo a adição e a subtração de números inteiros. Na próxima aula nós vamos passar para as operações de multiplicação e divisão de números inteiros. Ok? Beleza? Animado? Então vamos lá! Oi, gente! Eu trouxe aqui para vocês hoje as operações com números inteiros. Agora o nosso foco vai ser na multiplicação, certo? E aí eu trouxe o seguinte questionamento. Por que que acontece isso daqui? Mais e mais tem uma resposta, mais e menos mais, menos e menos. Você já ouviu isso daqui, né? E aí, eu tenho certeza que foi falado para você assim, que a resposta é essa e pronto. Por quê? Porque é regra. Eu sei, eu aprendi assim. Mas aí eu trouxe hoje para vocês o porquê que isso acontece. Eu vou explicar e você vai entender e tudo vai ficar mais claro e você vai arrasar na sua prova, certo? Então vem aqui que eu vou te explicar. Ó, então eu trouxe para vocês uma tabuada, que é a tabuada do 2, né? Uma tabuada que é a multiplicação, né, gente? Então vamos lá, vamos completar isso aqui comigo. 3 vezes 2 são 6, né? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 2, 0. Paramos por aqui. Porque quando você faz a tabuada, você faz do 0 ao 10 e acha que acabou, não tem mais tabuada. É claro que tem, as multiplicações são infinitas, então as tabuadas também. Então vamos lá, parou aqui e vamos perceber um padrão. Ó, do 6 até chegar no próximo resultado, que é o 4, o que aconteceu? Diminuiu 2 unidades, não é? Porque, ó, 6 tira 2, 4, certo? Do 4 para chegar aqui nesse outro resultado, eu também diminui 2 unidades. 4 tira 2, 2. Do 2 para chegar nesse 0, o que eu fiz? Eu também tirei 2 unidades. 2 tira 2, 0. Então, veja que agora, se eu continuar esse padrão de ir tirando 2, eu consigo encontrar os próximos resultados aqui do lado negativo. Mas até aqui eu já consigo tirar uma conclusão. Ó, esse 3 aqui não é um número positivo? E esse 2 aqui também não é um número positivo? Então quer dizer que a hora que eu multiplico um número positivo com um número positivo, o resultado dá positivo. Aí já achamos uma resposta dos porquês que eu trouxe aqui, né? Então, ó, a hora que eu multiplico um número positivo por um número positivo, o resultado é positivo, certo? Até aí? Então vamos lá continuar nossa tabuada. Então nós sabemos que aqui tem um padrão. Continuando então, eu vou 0 e tiro 2. Se eu tenho 0 e devo 2, o que acontece? Eu vou ficar devendo 2, ó. Então, menos 2, certo? Agora, eu tenho aqui menos 2 e menos 2, quer dizer que eu tenho uma dívida de 2 e tenho outra dívida de 2, o que acontece? Eu tenho uma dívida de 4. E se eu continuasse esse padrão, né, tirando 2, eu iria encontrar os resultados aqui. Mas aqui a gente já vai parar porque a gente já conseguiu enxergar mais uma resposta desse porquê aqui. Ó, quando eu multipliquei aqui, ó, tá vendo esse 1? Esse 1 é um número negativo. Então, ó, a hora que eu multipliquei um número negativo aqui por esse 2 era o quê, gente? Positivo, não é? Por um número positivo, ó, multipliquei um número negativo por um número positivo. O que aconteceu com a resposta? A resposta deu negativa. Olha aqui de novo. Um número negativo, ó, um número negativo multiplicado por um número positivo, o que acontece? Dá um resultado negativo. Então, respondendo mais uma coisa aqui, ó.
um número negativo, ó. Pensa aqui pra gente responder aqui. Aqui. O número negativo multiplicado por um número positivo vai resultar num número negativo. Então, por isso que menos com mais é menos. Na multiplicação e na divisão vale a mesma regra, tá? Continuando. Agora vamos passar aqui. Agora vamos continuar. Você já sabe então que esse 3 é um número positivo e esse 2 é um número negativo. O que você acabou de aprender? Que quando eu multiplico um número positivo por um negativo, dá negativo, não é aqui? Tá trocada a ordem, mas tem problema? Não tem, né? Pode ser a ordem dos fatores, não altera o produto. Aprendeu isso já, né? Então vamos multiplicar. Quanto que dá aqui de resposta? Dá 6, não é, gente? Só que dá 6 o quê? 6 negativo, porque 3 vezes 2 dá 6, hora que eu multipliquei mais e menos, deu menos, beleza? Aqui, 2 vezes o menos 2 é menos 4, porque um número positivo e um número negativo dá negativo. Aqui dá menos 2 e aqui dá 0. Ok, paramos por aí. Vamos ver qual é o padrão que eu tenho aqui? Ó, lembra da reta numérica nossa lá? O menos 6, para subir no 4, né? Para chegar no 4, a diferença é de 2 unidades. Então, quer dizer que eu estou adicionando 2. Porque, ó, pensa na reta numérica. Eu tenho aqui o menos 6, aí eu tenho o menos 5, aí eu tenho o menos 4. Para eu chegar até aqui, ó, eu pulo 2 unidades. Então, eu somei 2. Do menos 4 para eu chegar nesse 2, eu também somei 2, tá? E desse menos 2 para eu chegar no 0, eu também somei 2. Então, quer dizer que seguindo esse padrão, eu vou encontrar as outras respostas, ó. Então, do 0, se eu somar 2, o que vai acontecer? Vai dar 2. Só que vai dar 2 positivo. E do 2, para eu chegar no meu próximo número aqui, eu adiciono 2. 2 adicionado com 2 vai dar 4. Aí eu garanto que você aí em casa já percebeu o que acontece então. Se eu multiplicar, olha isso aqui, é um número negativo. Se eu multiplicar um número negativo, e esse aqui é um número negativo. Um número negativo multiplicado por um negativo dá um resultado positivo. Então, é por isso que acontece essa regra de sinal, que o professor fala que é uma regra e pronto. É por causa dessa tabuada aqui, que tem padrões aqui. Então, olha o que nós vamos completar aqui. Então, nós já vimos que mais e menos dá menos, porque aqui, eu trocando a ordem dos sinais, na multiplicação, se eu troco a ordem dos fatores, eu não altero o resultado final, eu continuo mesmo. Então, se menos com mais é menos, mais com menos é menos, tá? Então aqui o que acontece agora? A hora que eu multiplico um número negativo por um número negativo, vai dar um resultado positivo, que eu acabei de fazer aqui com vocês, ó. Um número negativo com um número negativo dá um número positivo. Então tá explicado aqui para vocês, por meio dessa tabuada, o porquê que acontece a regra de sinais. Aí agora você pode memorizar tranquilamente porque você entendeu por que acontece isso, tá? Então agora, quando você for fazer os exercícios de multiplicação e divisão, né? Porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então eu vou acabar utilizando a regra de sinal também. Eu vou ter então mais e mais resulta no positivo. Um negativo com um positivo dá negativo. Positivo e negativo dá negativo, negativo e negativo dá positivo. Que a gente fala assim, ó, menos e menos dá mais, não é? Que a gente fala assim, mais e menos dá menos, mais e mais dá mais. Então a gente fala, para resumir, né? A gente sempre fala assim informalmente, tá bom? Agora eu vou fazer com vocês alguns exemplos para você entender bem melhor e ir bem na sua prova. Vamos lá? Então agora vamos fazer exemplos referentes à multiplicação e divisão de números inteiros. E aí você já se lembra a regra, né? Vou colocar a regra aqui para vocês. O positivo e positivo dá mais, que é positivo. Vamos falar informalmente que você decora mais fácil.
Menos e mais dá menos, mais e menos dá menos, menos e menos dá mais, tá? Eu vou colocar para você, você vai decorar isso, porque você já entendeu. Então daí fica fácil de lembrar, ok? Então vamos lá. Fazendo a multiplicação, 2 vezes o menos 7. Você já aprendeu também que quando eu faço uma multiplicação, é a mesma coisa que eu escrever uma adição de parcelas iguais, não é? Então aqui eu poderia escrever assim, 2 vezes o menos 7 seria 2 parcelas do menos 7. Seria menos 7 e menos 7, ó, 2 parcelas dele. E 2 parcelas do menos 7 é a mesma coisa que eu devesse 7, devesse 7. Você se lembra do cartão vermelho? 2 cartões vermelhos. Eu adiciono e eu tenho um resultado. Então, menos 7 menos 7 daria menos 14. Preciso fazer assim pelo processo da adição? Não, você pode simplesmente multiplicar, ó. 2 vezes 7, você sabe que dá 14, não é? Aí, esse 2, como não tem sinal nenhum, ele é positivo. E positivo com negativo, mais e menos, lembrando da regra de sinal, mais e menos fica menos. Pronto, acabei. Simples assim. Olha essa daqui. 8 vezes 15. Quanto é 8 vezes 15? É 120. Então, 8 vezes 15, fazendo a multiplicação, é 120. Acabei? Aí não, né? Eu tenho que fazer a regra de sinal. Então, ó, esse 8 é negativo e esse 15 também é negativo. Então, o que que acontece quando é menos com menos? Menos multiplicado por menos vai dar mais. Aí você escolhe, ou você escreve o mais 120, ou você só deixa sem o sinal, tá? Somente 120, porque você sabe que se não tem o sinal é positivo, certo? Olha o outro exemplo. Menos 5 vezes o 3. Então, vamos de novo fazer a multiplicação. 5 vezes 3, 15, né? Daí, o que que acontece? Esse 5 é menos e esse 3 é mais. O que que acontece? Menos com mais dá menos na multiplicação, certo? E aqui mais um exemplo. Se eu multiplico menos 9 por 0, quanto que dá? Você não falou 9 negativo aí não, né? Por favor. Porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Cuidado. Então aqui a resposta é 0. Não preciso nem pensar em se é positivo ou negativo, porque o 0 é nulo, ok? Aí agora aqui passamos para exemplos de divisão. A regra de sinal, como eu já disse, da divisão é a mesma para a da multiplicação, já que as duas operações são inversas. Então a regra de sinal permanece, certo? Então, ó, 20 dividido por 4. Vou fazer uma divisão normal de 20 por 4. 20 dividido em 4 dá 5, ok? Aí eu faço a regra de sinal. Negativo com negativo dá positivo, então é mais 5. Não preciso pôr, tá? Quer fazer a prova real, ver se você acertou? Faz assim, ó. 5 vezes o 4 dá 20, não dá? Esse 5 não é positivo? Mais vezes menos dá menos. Aí, tá vendo por que a divisão e a multiplicação têm a mesma regra? Porque elas são operações inversas, certo? Essa, 81 positivo, porque não tem o sinal, quer dizer que é mais. 81 positivo dividido por 9 negativo, vamos lá. Primeira coisa, faz a operação. 81 dividido por 9 vai dar 9. Não é isso? Agora eu faço a regra de sinal. Mais e menos dá menos, tá? Vamos tirar a prova real, ver se tá certo, ó. 9 vezes 9 dá 81, não é isso? E menos vezes menos dá mais. Ok, acertei. Agora aqui, ó. 12 dividido por 6 é 2. E esse 12 é menos. Esse 6 eu sei que é mais. Menos e mais, menos. Tira a prova real. Menos, 2 vezes 6 dá 12. Menos vezes mais dá menos, ok. E aqui o último exemplo hoje. 0 dividido por menos 2. 0 dividido por qualquer coisa é 0, ó, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então aqui eu não preciso analisar se é positivo ou negativo, porque o 0 é nulo, né, gente? Certo? Então aqui
eu acabo a aula com esses exemplos de multiplicação, de divisão e todas as outras operações e conceitos que nós fizemos na aula de hoje, tá? Eu espero que você tenha entendido bastante essa aula e que você arrase aí nas suas provas. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau! Gente, eu me esqueci de avisar. Vai ter a parte 2 dessa aula aqui, que vai ser a resolução de exercícios envolvendo todos esses conceitos que nós estudamos. Então aguarde e acompanhe aí o meu canal. Tchau!